dia, galera. Me chamo professor João Felipe e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de física, né? Nós vamos falar sobre conceito de movimento, ponto material e referencial, trajetória, posição e deslocamento escalar e velocidade escalar média. Estamos aqui com a turma, né, de pré-ENEM, de Química e Física, com alguns alunos, né? E hoje nós vamos iniciar essa aula muito interessante, que seria a aula primordial para a base da física, né? Para vocês entenderem os outros conceitos que vão surgir aí da física. Então, desejo vocês uma ótima aula, né? Qualquer dúvida podem me mandar aqui, podem escrever no chat ou ligar o microfone para poder falar, né? E se surgir, né, alguma outra ideia, também alguma opinião que vocês queiram acrescentar, é sempre válido, né? Então vocês podem levantar a mãozinha aí e falar. Tá joia? Então vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula de física. O que a gente vai aprender então de início? Conceito de movimento. Conceito de movimento. Para vocês, o que seria movimento? Para mim, movimento é tudo que tem uma determinada velocidade, né, que acontece no universo. Então, para você que, por exemplo, nunca viu física na vida, é alguma coisa que se move de um lugar para outro, né? Então, no conceito de física, em si, movimento é uma mudança na posição de um objeto ao longo do tempo em relação a um ponto de referência. Não entendi nada. Vamos lá. Tá vendo essa imagem aqui abaixo? Nós temos dois carros, uma árvore e uma maçã. É isso mesmo. Dois carros, uma árvore e uma maçã e uma reta ali traçando eles. Vamos dizer que esse carro aqui está num tempo inicial de 0, tempo inicial de 0 segundos, e num tempo 1, de 10 segundos, por exemplo. Então, a velocidade inicial dele é 0 e aqui aqui o tempo dele é 10 segundos. E ele está se direcionando ao sentido de uma árvore, por exemplo, e de uma maçã. Então, ele está indo em direção a determinado ponto de referência. Então, vejamos. Movimento é uma mudança na posição de um objeto. Quem é o objeto? Nesse caso aqui, o carro, né? Está se deslocando ao longo do tempo, ou seja, tem um determinado tempo. O relógio começou a contar aqui, você zerou o cronômetro. Quando o carro ligou, começou a acelerar, o relógio começou a mudar o seu tempo, né? A contar. Então, ao longo do tempo, existe uma mudança de posição. Ele sai de uma posição 0 e vai para uma outra posição. Correto? Então, isso tudo é conceito de movimento, ó. Uma mudança na posição de um objeto ao longo do tempo em relação a um ponto de referência. Ponto. Conceito de movimento é isso. É uma mudança na posição de um objeto ao longo do tempo em relação a um ponto de referência. Então, quando alguém te perguntar o que é movimento em física, você vai falar assim que é uma mudança na posição de um objeto, ou seja, um objeto ele vai sair de um ponto ao outro em relação a um determinado outro ponto. Esse outro ponto a gente chama de ponto de referência. Então, por exemplo, quando você vai sair de carro, né? Quando você vai fazer uma viagem, um passeio, vou ali de carro. Só que você não sabe o lugar. Você pergunta a alguém o quê? Um ponto de referência.
Ah, me fala um ponto de referência para eu conseguir chegar num determinado local. Esse ponto de referência está relacionado ao movimento que você vai fazer para chegar até aquele determinado local. Então, esse é o conceito de movimento. E eu acho que ficou bem claro essas ideias aí que eu coloquei. Porém, existe uma outra coisa. Por que essa maçã está aqui, professor? Vamos lá, vamos entender. Existe uma outra coisa chamada repouso em física. Ou seja, um corpo ele está em movimento e outro corpo ele está em repouso. Nesse caso aqui, nós temos um ponto de referência. O ponto de referência seria que a árvore, né? Vamos colocar aqui um ponto de referência. A árvore como ponto de referência. Então, o carro ele está se deslocando em direção à árvore. E a árvore ela está parada em relação à maçã. Então, nesse caso aqui, a maçã ela está em repouso em relação à árvore e também seria um ponto de referência, né, em relação ao carro. E aí ele fala o seguinte, ó, um objeto está em movimento quando sua posição em relação a um ponto fixo muda continuamente. O movimento ele pode ser descrito em termos de velocidade, aceleração e deslocamento. Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Ao decorrer do tempo, um carro se aproxima de uma árvore. Então aqui, ó, o carro ele vai andando, 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 até se aproximar de um determinado ponto de referência. Só que esse ponto de referência ele vai estar parado, né? Ele vai ser um ponto, no caso, em relação ao outro que também está parado. Esse outro ponto seria o quê? A maçã que está ali no chão. Então, outro exemplo de conceito de movimento que a gente pode imaginar, né, é, por exemplo, um carro se colidindo com um poste. Quando você tem um carro se colidindo com um poste, ele está indo em direção a um ponto fixo, ou seja, um ponto de referência. Mas isso tudo depende do referencial. Por que o poste não estaria indo em direção ao carro? Porque ele está sendo um ponto fixo, um ponto parado. Ele está em inércia. Então, você entende como movimento algo que vai se deslocar de um determinado ponto ou outro. E isso tudo nós temos que levar em consideração a uma coisinha que está parada, que seria o que? O ponto de referência. Então, aqui ó, nós falamos sobre ponto de referência, né? Movimento, que aqui é o movimento que acontece, e repouso, algo que está parado naquele ponto ali, que está fazendo relação com o conceito de movimento. Então, nós temos duas coisas, movimento e repouso na física. Agora a gente vai falar sobre ponto material e referencial. O que seria um ponto material? Ponto material é um objeto que é considerado como tendo uma dimensão desprezível em relação à distância que está sendo analisada. Não entendi nada, professor. Vamos lá, vamos entender. Vamos considerar uma partícula. A partícula, a gente sabe que ela é uma coisa muito pequena, uma coisa muito minúscula. Uma partícula de um determinado elemento, de um determinado material. Ela é uma coisa muito, muito, muito pequena que a gente consegue só ver macroscopicamente, né? Através de tecnologia muito avançada, uma determinada partícula. Ou seja, ela é um tamanho muito pequeno em relação a um outro objeto. Aí aqui eu coloquei um exemplo, ó, uma partícula subatômica, como um elétron ou um próton, é considerada como um ponto material. Aqui, ó, ponto material.
porque suas dimensões são tão pequenas que podem ser negligenciadas em muitos problemas físicos. Aí vamos dar um outro exemplo bem mais claro aqui para vocês entenderem. Quando você tem uma mesa de sinuca, você tem uma mesa de sinuca ali, você tem a mesa de sinuca, você tem as caçapas, você tem o carpete da mesa, você tem o taco e você tem a bola de bilhar. A bola de bilhar, nesse caso, ela seria um ponto material. Por que ela seria um ponto material? Porque ela é uma coisa muito pequena, que está ali em volta de uma coisa muito grande. Então, é um objeto considerado como uma dimensão desprezível em relação à distância que está sendo analisada. Outro exemplo, quando você tem um campo de futebol muito grande. Aquele pedacinho de grama ali, vamos lá no meio do campo e tirar uma linhazinha de grama. Aquela linhazinha de grama é um ponto material. Só que é um ponto material que ela tem uma dimensão desprezível em relação ao tamanho inteiro do campo. Deu para entender ou não? Vamos lá agora, conceito de referencial. Então, acredito que o conceito de ponto material vocês conseguiram entender. O que é o referencial? Referencial, por sua vez, é um sistema de coordenadas que é usado para descrever o movimento de um objeto. Por sua vez, é um sistema de coordenadas que é usado para descrever o movimento de um objeto. Ele é usado como um ponto de referência ou um ponto de partida para medir a posição, velocidade e aceleração de um objeto. Existem muitos tipos de referencial, como o referencial terrestre, que é usado para medir o movimento de objetos na superfície da Terra, o referencial inercial, que é usado para medir o movimento de objetos em um ambiente sem forças externas. Então, existem diferentes tipos de referencial. Aí nós vamos citar um exemplo. Um carro, ele está se movendo um carro em movimento, ele pode ser usado como um referencial móvel para descrever o movimento de outros objetos em relação a ele. Então, aquele exemplo que eu dei lá, aqui, do carro e da árvore, nesse caso aqui, o carro, ele é um referencial quê? Móvel. Ele é um referencial móvel. Ele seria um ponto material? Não. A mola de um carro seria um ponto material, porque ela é uma coisa que está lá, é um componente que está dentro do carro, que existe no carro, só que ele tem uma dimensão desprezível em relação ao corpo inteiro. Então vejamos, um carro em movimento pode ser usado como um referencial móvel para descrever o movimento de outros objetos em relação a ele. Então, um exemplo muito claro, né, de referencial, é esse aí. Então, a gente falou sobre 3 coisinhas até agora. Falamos sobre 3 conceitos muito interessantes, né, que tem na física, que é o conceito de movimento, que é o conceito de ponto material e que é o conceito de referencial. Então, são 3 coisas que a gente vai continuar utilizando, né, durante os outros assuntos aí da aula. Mas um outro assunto muito interessante que a gente vai falar agora, que é o de trajetória. Trajetória. O que é uma trajetória? A trajetória na física é o caminho percorrido por um objeto ou partícula no espaço em relação a um ponto de referência. Então, a trajetória, ela leva-se em consideração também o ponto de referência.
Então, algo que a gente já viu o que significa, que está incluso em outro conceito, conceito de trajetória. Então, é o caminho percorrido por um objeto ou partícula no espaço em relação a um ponto de referência. Vejamos um exemplo. Quando um objeto se move em linha reta com velocidade constante, a trajetória é uma linha reta. Então, a trajetória de um determinado objeto é a linha reta, nesse caso aqui. Outro exemplo, quando você tem um lançamento de projétil. Quando um objeto é lançado no ar, segue uma trajetória parabólica, devido à ação da gravidade. Então, nessa imagem aqui, olha, nós temos um objeto que saiu de um determinado instante e fez uma trajetória até chegar num determinado ponto, né? Até ele parar. Então, essa trajetória que ele fez, né, essa parábola aí, ó, que ele fez, devido à ação da gravidade, é chamada de trajetória. Então, ele tem um percurso, entende? Então, isso é o conceito de trajetória, um conceito muito simples. Ou ela pode ser uma trajetória em linha reta, ou ela pode ser uma trajetória em parábola, ou ela pode ser uma trajetória em diagonal, em vertical, entende? Então, trajetória na física é o caminho percorrido por um objeto ou uma partícula no espaço, né? Então, em relação a sempre um ponto de referência. Beleza, conceito de trajetória ok. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre posição e deslocamento escalar. Posição. O que é posição? É a distância de algum corpo em relação a um determinado referencial. Diferentes referenciais informam distâncias diferentes para um mesmo corpo. Já o deslocamento escalar é a variação da posição de um objeto em uma linha reta, ou seja, é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um objeto em movimento. O deslocamento escalar é um valor escalar não vetorial que indica a magnitude da mudança na posição e pode ser positivo, negativo ou até mesmo zero, dependendo da direção do movimento. Então aqui, ó, dois conceitos muito interessantes, que é o conceito de posição, e o conceito de deslocamento escalar, tá? Posição, distância de algum corpo em relação a determinado referencial. Então, um corpo ele vai sair de uma determinada posição em relação a um determinado referencial. Aí ele fala, diferentes referenciais informam distâncias diferentes. Ou seja, você tem uma reta com um referencial A e um referencial B. Quando você sai do A até o B, você tem uma posição. Quando você vai para outro caminho, o ponto C, por exemplo, aqui a gente chama de o A, B e C seria pontos referenciais, você tem outro caminho. Então, aqui nós temos uma outra posição. Então, aqui, ó, é a distância de algum corpo em relação a um determinado referencial. Então, diferentes referenciais informam distâncias diferentes. Então, aqui, ó, essa distância aqui, de A até B, é diferente da distância de B até C. Então, você alcança posições diferentes. Agora, no deslocamento escalar, não. Você tem que a variação
da posição de um objeto em uma linha reta, ou seja, é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Por exemplo, você tem uma linha reta aqui, aí você tem um ponto A e um ponto B. Quando você desloca do ponto A até o ponto B, se deslocou do ponto A até o ponto B, vou colocar em pontilhada. Aí, se deslocou do ponto A até o ponto B e depois retornou para o ponto A. Então, você saiu do A, foi até o B, depois voltou para o A. Como se você estivesse saindo da sua casa, indo para a escola e depois voltado para a sua casa. Aí, o deslocamento escalar é o quê? É a variação dessa posição que você percorreu. Ó, a variação de um objeto em uma linha reta, ou seja, é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um objeto em movimento. O deslocamento escalar é um valor escalar não vetorial que indica a magnitude da mudança na posição. E pode ser positivo, negativo ou até mesmo zero, dependendo da ação, né, da direção aí do movimento. Então vamos lá. Posição e deslocamento escalar. Nesse exemplo aqui, nessa imagem aqui, eu coloquei, nós temos uma posição, né, de medidas ao longo de uma determinada trajetória. Então aqui nós temos uma trajetória e nós temos alguns pontos, ponto A, B, C, D e E. No ponto A, nós temos uma posição de menos 30. Esse valor aqui, ele pode estar em diversas unidades, né? Por exemplo, metros, quilômetros, né? Quilômetros por segundos. Então, quilômetro por hora, perdão. Então, a gente tem diversas unidades que a gente pode colocar aqui. Aqui só está o valor genérico, só para a gente entender o conceito mesmo de posição. Então, aqui, ó, nós temos uma trajetória, enfim, com pontos nela. Por exemplo, o ponto A está na posição de menos 30. Esse menos 30 ele pode estar em metros. Vamos colocar metros? Então, o ponto A está na posição de menos 30 metros numa trajetória. O ponto D está numa posição de 50 metros. Então, percebe-se que, ó, do zero para lá, você tem uma trajetória. E essa trajetória ela está negativa, ou seja, você está voltando o seu percurso. Agora, do zero para lá, você tem uma trajetória o quê? Positiva. Ou seja, você está aumentando o seu percurso. Você está indo para frente ou você está indo para trás. Tá joia? Então, para a gente entender, fazer essa relação de posição e deslocamento escalar, a gente utiliza uma formulinha, que é a formulinha de deslocamento escalar. ΔS é igual a posição final, SF, menos posição inicial, SI. Então, é essa formulinha que a gente vai utilizar para realizar alguns cálculos, né, de deslocamento escalar. Então, vamos lá. Vamos ver outro exemplo aqui. Quando você tem uma trajetória, nessa imagem nós temos uma trajetória indo de A até E, ou seja, um ponto se deslocando de A até E. E nessa outra imagem aqui é a mesma coisa. Aí a pergunta que eu faço a vocês seria o seguinte: qual é o deslocamento, né, escalar, ou seja, qual que é o ΔS? Outra coisa importante, ΔS é o quê? A variação, ó.
variação da posição, como já está grifado aqui. Então, sempre lembrar que ΔS é variação. Tá ok? Então, vamos lá. Qual que é a variação do deslocamento escalar do ponto A até o D? Então, vamos fazer? Vamos lá. Variação, a gente sabe que é ΔS igual a posição final menos posição inicial, SI. Então, ΔS, nesse caso, é igual. Quem que é a posição final aqui? Entre A até D. Vocês conseguem me dizer quem que é a posição final aí? Quem que é o SF? Quem está na posição final? O 30? O 30 Sim. positivo. Exatamente. Então, seria o quê? 30 menos quem que está na posição inicial? Menos Menos 30. 30. Então, menos 30. Abre parênteses, coloca menos 30. Então, ΔS é igual a menos com menos, mais, né? 60 metros. Beleza. Nesse caso aqui, nós temos uma coisa que vai diferenciar. Isso aqui já entra outro conceito de deslocamento, de movimento, perdão. Quando você tem um movimento positivo, nós chamamos de movimento progressivo. Progressivo. Agora vamos ver o outro exemplo. Deslocamento de E, vamos marcar aqui, até C. ΔS é igual SF menos SI. ΔS é igual. Quem que é SF? Quem que é o SF? Nesse caso aqui. De C até I. Isso aí. Então, é 20 menos... Quem que é o 20 aqui? O C, tá vendo? Sim. Isso. O C, ó. Ponto final aqui. E o E inicial, Mais isso. menos 40 metros. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento que ele está indo para trás. Está indo para a esquerda. Não está indo para a direita. Então, o movimento que está sendo negativo, nesse caso aqui, a gente chama de movimento retrógrado. Então, a gente já matou também, ó, outro conceito aqui, falando de deslocamento escalar, que é o conceito de movimento progressivo e movimento retrógrado. Tá joia? Vamos para a próxima. Distância percorrida. Agora fica um pouquinho mais interessante. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente já começar fazendo como um exemplo. Um carro ele está no quilômetro 50. Então, aqui nós temos 50 quilômetros. No quilômetro 50. De uma determinada rodovia. Percorre até o quilômetro 130. Então, ele saiu do quilômetro 50 e foi até o quilômetro 130. Quilômetro 130. E depois ele retornou ao quilômetro 90. Então, aqui a gente pode colocar
quilômetro 90, ou 90 quilômetros. Aí ele pergunta, qual é o deslocamento do carro? Vamos lá, então. Nós temos posições, não temos? Posição, a gente sabe que na fórmula de ΔS, ΔS é igual a S final menos S inicial. Então, a formulinha, a letrinha de posição, a gente chama de S. Já que nós temos 3 posições, pô, como que eu vou achar um deslocamento de mais de 2 posições? Quando inclui mais uma posição. Simples. É só você enumerar essas posições. Por exemplo, posição 1, ou seja, S1, S2 e S3. A posição 1 a gente tem 50 quilômetros. A posição 2 nós temos 130 quilômetros. E a posição 3 nós temos 90 quilômetros. Observa que a posição é o valor que ele te dá exato, não é o valor em sequência, tá? Então, nós temos posição 1, posição 2 e posição 3. Por quê? Porque ele saiu da 1 e foi direto para a posição 2. A posição 2 é 130 km. Ele não parou na posição 3 de início. No caso que seria a 2, né? Se a gente fosse pensar se ele parasse ali no quilômetro 90 da rodovia, aí sim nós poderíamos chamar de posição 2. Porém, ele parou no quilômetro 130, para frente do 90. Então, ele saiu do quilômetro 50, foi dirigindo até o quilômetro 130, só que aí depois ele teve que voltar ao quilômetro 90. Então, por isso que a gente chama de posição 1, quilômetro 50, da onde ele partiu. Posição 2, da onde ele chegou, que foi no quilômetro 130. E posição 3, da onde ele parou novamente, que foi no quilômetro 90. Nesse caso aqui, a gente está querendo achar o deslocamento das posições. Então, ó, o deslocamento da posição 1, ele sai, o ponto final é posição 2, S2, menos posição inicial, S1. Quem é a posição final aqui? 130 no caso, né? 130, ó, aqui é 2, menos S1. S1 é 50. Então, nesse caso aqui, nós temos um ΔS1 de 80 km. Então, ΔS1 de 80 km. Agora, o ΔS2. ΔS2. Nós temos que a posição 3... Posição 3, então S3, menos a posição 2. Então, nós temos S3, que é 90 km, menos 130. Menos 130. Então, aqui nós temos um valor de quantos? Menos 40 quilômetros. O módulo dessa distância. Então, a expressão final ficaria o seguinte. Vou colocar aqui. Distância é igual ao módulo do deslocamento 1 mais o módulo do deslocamento 2
né? Nesse caso aqui, a gente não vai usar o ΔS3. Por quê? No ΔS1, a gente já utilizou a posição 1 e posição 2. No ΔS2, a gente já utilizou a posição 2 e a posição 3, ou seja, a gente já utilizou todas as posições. Se a gente tivesse que fazer o deslocamento da posição 3, a gente teria que ter mais uma posição, que seria o quê? Da 3 e da 4. Nesse caso aqui não tem, então a gente não vamos trabalhar. Não, vamos trabalhar somente com ΔS1 e ΔS2. Deu para entender isso aí? Se a gente tivesse mais uma posição, ou seja, se ele tivesse... a última posição que ele parou foi no quilômetro 90. Se ele pegasse o seu carro e fosse até um outro ponto e parasse, por exemplo, quilômetro 150, aí sim a gente colocaria ΔS3, porque ele teria mais uma posição, que seria a posição 4. Show? Como nós temos só 3 posições, vamos trabalhar só com ΔS1, que já abrange a posição 2, que é o quê? A posição final, menos a posição inicial, ou seja, posição 2, quilômetro 130, que é a posição 2, quilômetro 130, posição 1, quilômetro 50. Então, a variação dessa posição é o quê? 80 quilômetros. E na posição 2, a posição final é 90 quilômetros. E a posição inicial é 130 quilômetros. Então, ele variou menos 40 quilômetros. Nesse caso, ele teve um movimento retrógrado, né? Que ele voltou para o seu destino, para o seu caminho, por onde ele iniciou. Ele teve que voltar, então ele fez um movimento retrógrado. Então, para a gente calcular a distância percorrida total, nós vamos fazer o módulo de ΔS1 mais o módulo de ΔS2. Então, ficaria o seguinte: D é igual módulo de ΔS1, 80, mais módulo de ΔS2. ΔS2 deu quantos? Menos 40. O módulo de menos 40 é o quê? 40 positivo. Então, ou seja, quando um valor está em módulo, ele vai ter que trocar o sinal. Então, distância, nesse caso, ficou 80 mais 40. Então, distância, 120 quilômetros. Então, a distância percorrida foi de 120 quilômetros aí. Legal, né, essa questão? Bom, alguém tem alguma dúvida sobre essa aí? Ou não? A gente pode tocar. Esse conceito de distância percorrida, a gente tem que levar em consideração aos pontos, né? As distâncias em si. E depois ao módulo, que seria o quê? Essa formulinha aqui, que é a distância percorrida. Então, primeiro a gente calcula o deslocamento e depois joga na fórmula de distância, que seria o quê? Um módulo desses deslocamentos. Tá certo? Então, aqui, ó, aqui a gente só viu o deslocamento, que é o deslocamento escalar. Nesse caso aqui, a gente tem um deslocamento, um movimento progressivo, que é o quê? Um movimento positivo. Nesse caso aqui, a gente tem um valor negativo. Quando o valor é negativo, a gente tem um movimento retrógrado, para vocês entenderem melhor. Bom, vou colocar aqui agora 3 retas. Aqui, lembra que o ponto que eu falei, a unidade, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Aqui a gente vai utilizar a unidade de metros, tá? Então, aqui, ó, menos 10 metros, 0,0, mais 10 e mais 20. Então, a partícula, ela sai desse ponto aqui
vai para esse ponto aqui. E aí eu te pergunto, qual que é o deslocamento escalar dessa partícula? Deslocamento escalar, a gente sabe que é o quê? É posição final menos inicial. Então, SF menos SI. Nesse caso aqui, nós temos que o deslocamento escalar é igual a... Quem que é o final? 20 menos 10. 10? Positivo? Negativo. Ah, tá. Menos 10, né? Uhum. Isso aí. Isso vai dar quantos? Menos com menos é mais. Então, aqui vai dar 30 metros, né? Beleza. E esse 30 metros, ele é qual tipo de movimento? Dando pra Está frente. progredindo, exatamente. Agora nós vamos falar desse exemplo aqui, ó. 2. Nós temos uma outra reta. Nós temos... Tem uma partícula que ela sai do ponto... vamos supor que ela sai do ponto 0. Ela vai percorrer até o ponto 20. E depois ela vai voltar para o ponto menos 10. Qual que é a variação? Qual que é o deslocamento escalar aqui? ΔS é igual a SF menos SI. ΔS é igual. Quem que é o SF? Quem que é a posição final? Menos 10. Menos 10. Menos quem que é a posição inicial? Aqui, ó. Começou no 0. 0. Então, aqui, ó, nós temos que um ΔS é igual a menos 10 metros. Então, esse movimento aqui é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Retrógrado. Retrógrado. Então, a gente coloca aqui nesse aqui de progressivo e aqui a gente coloca de retrógrado. Agora a gente vai ver esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos uma partícula que ela sai do ponto menos 10, percorre até o ponto mais 20 e depois ela retorna para o ponto menos 10. Vocês poderiam me dizer, vocês conseguiriam fazer esse cálculo aqui? De cabeça? Sim ou não? Quem que é a posição final? 10 também. Menos 10 menos 10 vai dar quanto aqui? Menos com menos dá mais. Ponto. Ele sai de uma posição, de uma determinada posição e volta para aquela posição que ele estava, o deslocamento escalar é 0. Que legal, né? Eu acho que o conceito de deslocamento escalar ficou bem claro, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração aos movimentos, né? Isso aqui se chama movimento, ó, movimento progressivo e movimento retrógrado. E o deslocamento escalar nulo, que a gente chama, né? Que é o deslocamento escalar quando ele dá 0, ou seja, quando o ponto, uma determinada partícula, ela sai de um ponto e retorna para aquele mesmo ponto que ela saiu. Então, você não tem, né, deslocamento escalar aí. Belezinha, galera? Vamos lá. Velocidade escalar média. A velocidade escalar média é definida como a razão entre a variação de posição de um objeto e o tempo decorrido durante esse movimento. Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Ah, está gravando. Porque da última vez, no meio da gravação, deu pau, tive que gravar tudo de novo. Velocidade escalar média.
A velocidade escalar média é definida como a razão entre a variação de posição de um objeto e o tempo decorrido durante esse movimento. Velocidade escalar média, perdão. A velocidade média, aquela formulinha bem famosa, né? Dividido por ΔS sobre ΔT. Então, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, geralmente a gente deixa em metros. Então, a unidade. Então, é dada em metros. Geralmente não, é em metros nesse caso aqui. E ΔT é dado em segundos. Logo, velocidade média, ela é dada em metros por segundo. Então, a unidade de medida de velocidade média é dada em metros por segundo. Tá joia? Sempre lembrando das unidades de medida, hein, galera? Toda questão que vocês for fazer, sempre colocar as unidades corretas. Porque senão, no final, você não vai saber qual unidade de medida que vai estar. Então, fica mais difícil de resolver a questão. Então, vamos lá. Velocidade escalar média é definida como a razão entre a variação de posição, ΔS, variação de posição de um determinado objeto, e o tempo decorrido durante esse movimento, ou seja, ΔT, que é a variação do tempo. Então, a gente tem a variação de posição e variação do tempo. Se um objeto... Aí aqui vamos colocar um exemplo. Se um objeto se moveu com 50 metros em 10 segundos, a velocidade escalar média seria de quantos? Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a... Qual que é a variação de posição? Se um objeto se moveu 50 metros em 10 segundos. Então, variação de posição é o quê? 50. Dividido por 10. Então, nesse caso aqui, velocidade média, ele teve uma velocidade média de 5 metros por segundo. Deu para entender? Velocidade escalar média, sim ou não? Aqui, por exemplo, um ponto legal que você colocou, que é, quando nós temos uma unidade em quilômetros por hora, e a gente quer converter ela em metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Então, aqui é um valor que eles descobriram que você consegue dividir e transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Então, aqui já fica um caminho mais fácil. Entendeu? Se você quiser converter quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Aqui a gente tem uma tabelinha de algumas unidades. Por exemplo, o tera, o símbolo dele é um T, né? E o valor dele é 10 elevado a 12. A potência, né, é 10 elevado a 12. O giga é 10 elevado a 9. O mega é 10 elevado a 6. O quilo é 10 elevado a 3. Né? O cent é 0,01, que é 10 elevado a menos 2. O mili, que é esse mzinho aí, é 0,001, que é 10 elevado a menos 3. Tá vendo esse menos 3 aqui, ó? Ele é a quantidade de zeros. Exatamente a quantidade de zeros, ó. A gente tem 1, 2, 3 zeros.
Show. Aqui, micro, esse Uzinho aqui, 10 elevado a menos 6 e nano, 10 elevado a menos 9. Então, questão de sistemas, né, decimal, eu posso até separar uma aula específica para isso, mas eu acho que com os exercícios a gente vai conseguir resolver, vai fluir, né, de uma forma mais natural. Mas esperem que vocês vão ter até uma... É spoiler, eu já vou falar o spoiler aqui, um bônus semanal relacionado a isso. Vamos lá, grandeza. Comprimento, ele é dado em metro, né? A unidade dele é metro. A massa é em quilo. O tempo em segundo. Corrente elétrica em ampere. Temperatura em Kelvin. Quantidade de matéria em mol. Intensidade luminosa em candela, ou CD. Né? Por que a temperatura em Kelvin, não em Celsius? Geralmente, em alguns exercícios, a gente deixa em Kelvin, de física. Mas também tem exercícios que pode ficar em Celsius. É porque tem alguns exercícios que tem fórmulas que você tem que utilizar o K. O K como unidade universal, sistema universal, no caso. Entende? Aí por isso que a gente tem que deixar em Kelvin. Que aí transforma ela para Celsius para Kelvin, que é você somar com 273, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, para você converter Celsius para Kelvin. Por exemplo, você tem 50 graus Celsius, você quer converter para Kelvin, você soma com 273, que aí você vai ter o valor dele em Kelvin. Também tem Fahrenheit também, né? Oi? Também tem Fahrenheit, não só essas duas. Isso aí. Tem Fahrenheit também. Mas geralmente nos exercícios de física a gente deixa em... Geralmente eles pedem, né, para deixar em Kelvin. Mas depende de cada exercício. Tem exercício que pede para deixar em Kelvin, tem exercício que pede para deixar em Fahrenheit, que pede para você achar em Fahrenheit. Então, bora lá. Vamos agora para os nossos queridos e humildes exercícios. Exercício 1 da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com uma velocidade média de 60 km por hora. E tem duração ali de 3 horas, por aí. Entre as suas respectivas rodoviárias, né? Entre uma e outra. Aí um determinado estudante, ele pegou o seu ônibus e foi fazer esse percurso. Só que esse estudante, ele relatou que depois de 2 horas, quando se passou a viagem, né, devido às obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Né? Então, depois disso, a pista foi liberada e o ônibus continuou seguindo a viagem. Mas depois, quando ele começou a chegar ali na ponte do Rio-Niterói, Rio de Janeiro, ele demorou mais 2 horas para chegar até a rodoviária. Porque tem um trânsito intenso ali, não sei se vocês sabem, né? Principalmente época de feriado e tal, o trânsito é um caos na entrada do Rio. E aí o exercício ele pergunta: qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Vamos fazer o seguinte, grifar, primeira coisa, grifar os dados importantes. Então, normalmente, quando você faz uma viagem de Juiz de Fora até Rio de Janeiro,
Você tem uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. E uma duração de 3 horas. Ou seja, qual que é a fórmula de velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então aqui, ó, o ΔT, que é a variação do tempo, é de 3 horas. Então, nesse caso, a gente tem o velocidade Vm, a gente tem o ΔT, e então a gente precisa de ter o ΔS para descobrir. ΔS seria o quê? A variação da posição. Quanto que ele variou aí nesse percurso de posição? Vamos fazer o cálculo então para entender? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média a gente já tem, né? Que é 60 quilômetros por hora. Igual a ΔS que a gente quer achar. Dividido por ΔT, que é o quê? 3 horas. Nesse caso aqui ficou mais fácil, ó. A gente vai isolar o ΔS. Quando você isola esse cara aqui, automaticamente esse cara ele passa multiplicando esse aqui. Ele continua na mesma linha e esse aqui sobe multiplicando, ó. 60 quilômetros por hora vezes 3. Seis vezes 3, 18. Então acrescenta mais um zero. 180 quilômetros. Olha, a gente achou a variação de posição. Então, o percurso, né, o percurso que ele teve ali foi de 180 quilômetros. Certo? Então, a variação, 180 quilômetros. Porém, a gente tá vendo aqui, olha, que ele não quer esse valor. Ele quer esse valor aqui, ó. Qual foi a velocidade? Ele quer algum desses valores aqui, ó. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Ou seja, nós fizemos o cálculo dessa primeira parte aqui, ó. Nós fizemos o cálculo dessa primeira parte aqui. Para achar normalmente como que ficaria. Então, normalmente, aqui ele falando desse caso, nós temos uma variação de 180 quilômetros. Agora, no relato do estudante, que ele falou que fez uma viagem e relatou que após 2 horas do início, devido a uma parada, o ônibus ficou parado, devido a uma obra na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, depois que a pista foi liberada, o ônibus seguiu a viagem, mas depois ele teve mais um engarrafamento chegando no Rio de Janeiro e demorou mais 2 horas. Então, com isso tudo que aconteceu, ele está perguntando qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante. Então, vamos lá, vamos fazer aqui de novo. Vamos fazer aqui embaixo agora. Ele saiu de Juiz de Fora, foi até o Rio de Janeiro. Então, ele quer achar o que? A velocidade média, né? Nesse caso, velocidade média é o que ele quer achar.
Se ele quer achar a velocidade média, nós temos que ΔS e ΔT. As outras duas coisas. ΔS a gente já achou. Normalmente, daria aqui 180 km. Então, a gente acrescenta aqui, ó, 180 km. O ΔS. O ΔT é o quê? A variação do tempo. Quanto tempo de viagem que demorou? Olha, 2 horas após o início, mais 2 horas aqui de trânsito, mais 30 minutos por conta da obra. Ou seja, 4 horas e meia. Então a gente coloca aqui, ó, 4,5 horas. Nesse caso. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a 180 né? ΔS dividido por 4,5. Então, velocidade média é igual a 40 km por hora. Se nessas alternativas aqui a unidade tivesse em metros por segundo, o que a gente teria que fazer? Pegar esse 40 e dividir por 3,6, que daria quantos? Ó, 40 dividido por 3,6, 11,11. Então, daria 11,11 metros por segundo. Então, o ônibus percorreu 11,11 metros por segundo. Ou o ônibus percorreu 40 km por hora. Deu para entender, gente? Essa questão? Show. Então, aqui, ó, letra D, 40 km por hora. Tá joia? Lembre-se que existe uma ideia aqui de você ter que somar a quantidade de horas, né? Ou seja, a variação do tempo. Então aqui, ó, após 2 horas do início, então sempre você tem que entender como que está falando a questão. 2 horas de início, depois ele parou mais 30 minutos, então foi 2 horas e meia aí. E depois, quando ele chegou na entrada do Rio, parou mais 2 horas, ou seja, 4 horas e meia de viagem, parado. 4 horas e meia de viagem total, no caso. Então, a variação do tempo foi de 4,5 horas. Então, ali você só pegou a quilometragem, né, que é a distância, né, que foi de 180 km, e dividiu pela variação do tempo. E aí nós tivemos uma velocidade média de 40 km por hora ou 11,11 metros por segundo. Show? Posso passar para a próxima? Alguma dúvida nessa? Vamos lá para a próxima então. A questãozinha do Cefet de Minas Gerais. Sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e aceleração, fundamentais para o estudo dos movimentos em ciências, afirma-se corretamente que o conceito de posição é associado ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado. Local? Não é local. Aqui, ó. Essa palavra que ele colocou não existe.
Posição é associada ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado? Errada. E sempre depende, né, do referencial. B. O conceito de movimento, corretamente que o conceito de movimento referencial, perdão. Aqui, vamos voltar aqui. Fundamentais para o estudo dos movimentos em ciências. Afirma-se corretamente que o conceito de referencial, qual que é o conceito de referencial? Aí ele fala, é associado ao valor da velocidade? Valor da velocidade? Não tem nada a ver com valor de velocidade. Então, também é a alternativa errada. C. Velocidade, o conceito de velocidade está relacionado à mudança de posição e não depende do referencial adotado? Não depende do referencial adotado também está errado. Sempre depende do referencial. Então, alternativa errada. Então, a alternativa correta, letra D. Letra D. A aceleração está relacionada à mudança do valor da velocidade medida em um dado referencial. Essa é a opção mais correta, tá bom? Então, uma questãozinha aí que você consegue matar ela em menos de 1 minuto, né? E ganha bastante tempo para as outras do Enem. Próxima questão, 3. Questão da UERJ. Essa questão é muito legal, muito interessante para a gente entender. Pela turbina de uma hidrelétrica passam 500 metros cúbicos de água por segundo. A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas corresponde em litros a... Essa questão aqui é uma questão de ordem de grandeza. Nos slides que eu passei aqui para vocês agora, eu não comentei, né, sobre ordem de grandeza, mas eu acredito que dê para vocês entenderem através dessa questão. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma turbina. Uma turbina, onde nós temos uma água que vai sair daqui, né? Isso aqui é a água. E essa água, por esse cano aqui, passam 500 metros cúbicos de água. Ou seja, é muita água que passa. Essa turbina aqui, ela está girando, né? Isso aqui é o que vai gerar energia. Aí ele perguntou a ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas corresponde em litros a... Então, vamos lá. Nós temos aqui o tempo em segundos. E a velocidade em metros cúbicos. Então, 1 segundo equivale a 500 metros cúbicos, correto? Nesse caso aqui, qual que é o tempo que vai estar relacionado a determinada... qual que é o tempo em segundos que vai estar determinado a uma certa velocidade? Então, para a gente saber isso aqui, primeiramente a gente tem que fazer um cálculo de conversão de horas, né? Então, por exemplo, 3 horas... A gente tem que converter horas. Vou colocar aqui 3 horas. E nós vamos colocar essas horas aqui em segundos. Nós vamos converter essas 3 horas em segundos. Então, vamos lá.
3 horas vezes 1 hora vezes 1 segundo. Então, aqui, ó, vezes 60 minutos vezes 60 segundos. 60 segundos. Então, 3 horas vezes 3 vezes 60 vezes 60 vai dar um valor de 10.800 segundos. Então, o tempo ele seria de 10.800 segundos. Esse tempo aqui que, né, de escoamento de água, 10.800 segundos em determinado volume. Então, qual é o volume? Aqui vai ser X, tá? Qual vai ser o volume quando nós temos uma vazão de 500 metros cúbicos? Qual vai ser o volume quando nós temos uma vazão de 500 metros cúbicos a 10.800 segundos? Então, aqui é uma regra de 3. Você vai multiplicar cruzado. Então, aqui é 1 vezes x, né? X é igual a 10.800 vezes 500, vai dar 5.400.000. Então, aqui vai 500 vezes 10.800 vai dar 5.400.000 metros cúbicos. Beleza. Aí a gente sabe que 1 metro cúbico ele é igual a 1.000 litros. Beleza. Se a gente tem 5.400.000 metros cúbicos, Regra de 3. regra de 3. Qual que vai ser o valor em litros? X é igual a isso vezes isso. 5.400.000 vezes 1.000. Então, isso aqui vezes 1.000 vai dar 5.400.000 metros cúbicos. Perdão. Olha que tanto de zero, que doideira que você está fazendo, hein, Felipe? Isso aí é para a gente entender sobre ordem de grandeza, que é um assunto que eu falei que eu já vou dar um bônus aí para vocês conseguirem entender melhor, porque é um assunto que cai bastante no Enem também. Litro, certo? Então esse valor aqui é em litros. Só que aí não tem esse valor ali, ó. Não tem nenhum valor desse aqui e ali. O que a gente precisa saber? Que 5 bilhões e 400 milhões de água, de litros, ele é a mesma coisa que 5,4 vezes 10 elevado à quantidade de zeros. Ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elevado a 8. Então, esse valor aqui, de 5 bilhões, é a mesma coisa que esse aqui. Só que aqui está em notação científica, ou seja, bem mais fácil de você visualizar. Vamos lá. Também não tem nenhum valor desse aqui. O que a gente precisa fazer? Quando nós temos 5,4, nós podemos passar... Aqui, perdão, aqui fica 54, tá? 54 vezes 10
Aí, 54 vezes 10 elevado a 8. Quando nós temos esse valor assim, o que a gente pode fazer? Trazer uma vírgula para frente, ou seja, 5,4 vezes 10 a casa. Aumenta ou diminui aqui quando você aumenta uma vírgula para a esquerda? Aumenta. Então, aumentou um expoente. Aumentou um expoente. Aqui, ó. Do 8 passou para o 9. Beleza, acabou aí? Não. Quando você tem esse valor de notação científica, o que a gente pode fazer? Olha o macete. Se 5,4, esses dois valores aqui, esse valor aqui. Então, vou colocar aqui uma caixinha. Se 5,4 for maior do que 3,6, soma-se mais um no expoente. Então 5,4 é maior do que 3,6. Então eu posso somar mais um no expoente. Se eu somar mais um no expoente, esse valor todo aqui, esse expoente todo aqui, ele não vai ficar 10 elevado a 9. Ele vai ficar 10 elevado a 10. E 10 elevado a 10, nossa, deixa só assim. E 10 elevado a 10 tem. Então aqui, ó, uma questão de ordem de grandeza que não é tão difícil assim, só que requer bastante detalhe, né, pra gente entender e resolver. E que a gente conseguiu achar a resposta. Então, assim, é um assunto que eu ainda não coloquei lá nos slides, mas eu vou falar ainda melhor para vocês, porque cai muito no Enem. E caiu numa questão de física, né? Então, vamos lá. A resposta correta ali seria a letra B, de bola. Deu para entender um pouquinho, mais ou menos? Sim ou não? Fala aí para mim. Sim, sim. Show. Bora para a próxima, então, para a gente finalizar. Essa questão aqui é legal também. O agulhão bandeira, é uma espécie, né, de peixe. Ele é recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora. Caraca, nem eu sabia dessa. Devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Tá vendo que ele tem um bicão assim? Então ele alcança velocidades extremas ali, ó. Aí a pergunta que a questão faz é o seguinte: considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos grifar na questão os dados. Ó, 110 km, velocidade escalar média de 3 minutos. E ele quer saber o que? A distância. Então, nós sabemos que essa questão a gente pode fazer também por regra de 3, ou se você quiser utilizar a fórmula, você também pode utilizar. Eu vou utilizar por regra de 3 para vocês conseguirem entender de uma forma diferente. A gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Mil metros. 110 quilômetros equivale a x. Então aqui a gente faz uma regrinha de 3 e multiplica. Então a gente acha que 110 mil quilômetros, 110 mil metros. Né? Até aí todo mundo entendeu, né?
Você converteu de quilômetro para metro. Beleza. Então, esse peixe, ele tem essa velocidade aí, de 110 km por hora. Só que a gente converteu para metros, então 110 mil metros. 110 mil metros em quanto tempo? Em 3 minutos. Ele quer saber a distância. Só que a gente sabe que 1 minuto tem quantos? Quantos segundos? A gente pode pensar dessa forma. Seu áudio tá ruim hoje, Charles. Não tô conseguindo entender. 60? Isso, nesse caso aqui a gente coloca aqui 60 segundos, né? Minuto é igual a 60 segundos. Então aqui a gente tem 110 mil metros. 110 mil metros. Correspondente a 60 segundos, ou seja, a 1 minuto. Só que ele quer a 3 minutos. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer aqui, ó, 3. Aqui a gente colocar em minutos, tá? Deixar tudo numa unidade igual. 3 minutos vai ser x. Então, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar 60 vezes x igual a 110 mil vezes 3, vai dar quantos? 330 mil. 330 mil. X é igual a 330 mil dividido por 60. Então, nesse caso aqui, x é igual a 5.500 metros. Então, ó, outra questãozinha que a gente conseguiu fazer de forma rápida. Tem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago, na Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de quê? Então, o tempo que ela caminhou por dia, Então, primeira coisa, grifem os dados importantes. Então, aqui, ó, considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando uma distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3 km por hora. Beleza, grifou todos os dados. Então, vamos colocar aqui também para ficar mais didático. 32 dias, 800 km. Velocidade média. Nós temos 3 horas. 3 km por hora, quer dizer, perdão. E a gente quer achar a variação do tempo aqui percorrido, né? Variação do tempo percorrido. Nós podemos utilizar essa forma aqui, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Certo? Vamos lá. Utilizando essa fórmula, nós temos que quem é a velocidade média? 3 km por hora. Então, 3 km por hora é igual.
ΔS. Quem que é o ΔS? O ΔS, nesse caso aqui, ele vai ser... É o que a gente vai ter que descobrir antes de jogar nessa fórmula. Então, antes da gente jogar nessa fórmula, a gente tem que descobrir a variação do espaço ali, do espaço que ele percorreu por dia. Então, para a gente achar essa variação, a gente pode jogar assim, ó, a variação, o ΔS percorrido, né, vai ser o quê? A variação do tempo percorrido, dividido pela quantidade de dias. Que aí você vai achar o ΔS. Nesse caso aqui, ele percorreu 800 quilômetros. 800 quilômetros em 32 dias. Aqui a gente pode dividir por 8 para simplificar. Então, isso aqui vai dar quantos? 100 dividido por 4. 4 vezes 2, 4 vezes 8, 32. Então, aqui a gente simplificou para ficar mais fácil, tá bom? Então, 100 dividido por 4 vai dar quantos? 25. Então, a variação que ele teve foi de quantos? 25 quilômetros por dia. A variação do espaço aqui. Aí, se a gente tem o ΔS, a gente pode jogar nessa fórmula aqui. Isso aqui foi para a gente achar o ΔS. Sem o ΔS, a gente não consegue resolver a questão. Então, vamos lá. 25 velocidade média, no caso, é 3, né? 3 igual a 25 dividido por ΔT. Que é o que a gente quer achar, certo? Nesse caso aqui, vamos transferir isso aqui para cá. ΔT, nós vamos isolar ele. Isolando o ΔT, o que a gente vai ter? 25 dividido... A Yara quer entrar agora. Isolando o ΔT, nós vamos ter o quê? 25 dividido por 3. ΔT é igual a 8,3333. Isso aqui é uma dízima periódica. Horas. Aí, nas alternativas tem o seguinte: 7 horas e 20 minutos? Não. A gente não é 7 horas. Os 7 horas a gente elimina. 7 horas a gente elimina. 9 horas a gente também elimina. Pô, sobrou só duas opções. Letra B ou letra D. Mas aqui ele deu 8 horas e 20 minutos e aqui ele deu 8 horas e 40 minutos. Ora, se na minha resposta deu 8,33, seria 8 horas e 33 minutos, certo? Não. Por que que não? Esse 8,33 significa que depois dessa vírgula aqui, a gente não pode considerar esse 33 como 33 minutos, não. Esse 8 em si, a gente considera como 8 horas. Correto, perfeito. Esse 33 seria 1/3 de hora. Aqui, olha, se fosse 8 horas, 8,30, aí sim. Só que nesse caso é 8,333333. Ou seja, é 1/3 de hora. É 1/3 de hora. E 1/3 de hora, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos.
Ou seja, 60 minutos dividido por 3, nós temos que é 20 minutos. 20 vezes 3, 60. Ou seja, 8 Caraca. horas e 20 minutos. Deu para entender? Aqui, ó, letra B. Deu sim. Eu ia errar essa questão aí, eu vou colocar 8 horas e 40 minutos, tá? Você erra, Então vai. né? 30, o 33 ali, eu ia falar 33, tá mais próximo de 40 minutos. Exatamente. Então, a gente tem que levar em consideração a isso. Quando ele coloca, quando dá um valor assim quebrado, de dízimo e tal, esse 33 ele significa que não é um valor exato ali em minutos. Ele é 1/3, né? Significa que ele é 1/3 de de hora, de 1 hora. Tá joia? Se Show. na questão tivesse só esses valores aqui, ficaria bem mais fácil, né? Aqui, ó. Sem o valor de minutos. Ficaria bem mais fácil de matar a questão, né? Então, galera, eu acho que é isso. Nossa aula de hoje foi bem produtiva. A gente gastou muita energia aqui, eu acredito. Né? Vocês queimaram bastante neurônios aí. Suaram bastante aí. Hoje eu não liguei o ventilador para não dar eco aqui no microfone. Tô suando horrores aqui. Mas é isso. Tem mais algumas questõezinhas aqui, olha. Essa questão aqui eu ia fazer com vocês, mas o tempo já está muito longo, então eu faço durante a semana aí. Tá bom? Então eu espero que vocês dêem uma revisada nessa aula. O que vocês não entenderam, pode me perguntar novamente. Né? A nossa primeira aula de física aí foi sobre ordem de grandeza, conceitos básicos de mecânica e velocidade média. Esse primeiro aqui eu não foquei tanto, eu foquei mais aqui, ó, nos conceitos básicos de mecânica, que mecânica cai muito no Enem, né? Inevitável não cair no Enem. E velocidade média também cai muito, então cai algumas questõezinhas assim que são bobas, né? Que às vezes é só você dividir e multiplicar alguma coisinha ali, que você consegue matar a questão, e que muitas vezes a gente passa batido, né? Tanto em química, tanto em física, né? Então, questões que são facilmente para ser resolvidas, a gente acaba desprezando, né, na hora do Enem e acaba perdendo muita pontuação por conta disso. O Enem é pura estratégia, né? A gente sabe que existem questões com pesos diferentes e tal. Então, assim, se você tem a teoria de resposta ao item lá, que se você errar uma questão muito fácil e acertar uma questão muito difícil, você acaba perdendo mais pontos, sabe? Né? Na sua área de conhecimento. Então a gente tem que se atentar em que questões fáceis, ela é fácil de se resolver. Então você tem que conseguir resolver ela de uma forma rápida, de uma forma eficiente, de uma forma segura. E isso é o mais importante. Você bater o olho na questão, você fala, opa, essa questão eu consigo resolver. Essa questão eu vou fazer aqui no meu rascunho rapidinho, vou ver se o resultado bateu. Vai por eliminação, se você não entendeu direito, né, os objetivos ali, as alternativas ali, vai por eliminação. Se você está com dúvida, vai por eliminação. Igual a gente fez várias questões até hoje por eliminação. Né? Então essa é uma estratégia muito interessante para vocês entenderem e focarem. E sempre resolver mais e mais questões, né? Porque a prática ela leva à perfeição. Então, quanto mais você praticar, mais você vai entender determinado assunto. Nosso encontro hoje foi bem legal e espero por vocês amanhã, né?
Nosso encontro de química, o melhor dia da semana, cara, é a aula de química. Não tem jeito.